A medida provisória de número 905 foi instituída em novembro deste ano e alterou a legislação trabalhista com novas regras que dividem opiniões. Uma especialista em direito do trabalho fala sobre o assunto no Em Pauta de hoje. Muita gente foi pega de surpresa no mês de novembro deste ano, quando o presidente Jair Bolsonaro instituiu a medida provisória 905, que traz algumas mudanças na legislação trabalhista, sendo a principal delas o contrato verde e amarelo. Mas para entender um pouco sobre as questões que podem ou não ser alteradas com essa medida provisória, é que eu vou conversar com a advogada especialista em direito do trabalho, Catarina Dias, que é a nossa convidada do Em Pauta de hoje. Doutora Catarina, muito bom dia. Bom dia. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. A gente está com um assunto complicado para abordar hoje, né? É um assunto polêmico, a inovação. A MP, ela começou a vigência agora em novembro. Sim. E como o próprio nome sugere, ela ainda é provisória. Para ela se tornar definitiva, ela precisa ser convertida em lei pelo Congresso Nacional. E, atualmente, tem se discutido muito sobre essa medida provisória. Temos cerca de quase 2.000 emendas sugeridas. Inclusive, eu li recentemente que agora, na terça-feira, seria emitido um parecer pelo Senado Federal acerca da constitucionalidade de alguns dispositivos e da aplicabilidade dessa medida. Agora, o ponto mais importante dessa MP é o contrato verde e amarelo, né? Exatamente. A principal inovação trazida pela medida provisória foi o contrato de trabalho verde e amarelo. São cerca de 17 artigos regulamentando essa nova forma de contratação, que é uma contratação por tempo determinado. E no artigo 1º você tem os principais requisitos que visa a criação de novos postos de trabalho para uma faixa etária específica entre 18 e 29 anos, para fins de registro do primeiro emprego na carteira de trabalho e previdência social. Se a gente pudesse destacar as principais mudanças, além do contrato verde e amarelo, o que essa MP pode trazer de novidade nessa área trabalhista? Além do contrato de trabalho verde e amarelo, ela alterou outros dispositivos da própria CLT, além de dispositivos de outras áreas, como, por exemplo, a área previdenciária. Mas, focando na área trabalhista, nós temos a mudança com relação ao seguro-desemprego, que agora quem recebe seguro-desemprego passa a ser segurado obrigatório da Previdência Social. E sobre as parcelas recebidas do seguro-desemprego incidirão contribuições previdenciárias, além do fato de que o seguro agora ele pode ser pago por qualquer instituição financeira, e antigamente era só pela Caixa Econômica e pelo Banco do Brasil. Além disso, você tem a mudança com relação a muitas profissões, o que envolve a questão da desregulamentação e a questão da desnecessidade de registro. Por exemplo, se desregulamentou a profissão do corretor de seguros, que antes tinha uma legislação específica prevendo direitos e obrigações, e agora deixou de existir, o que significa que toda pessoa física, em pleno gozo de suas faculdades mentais, poderá exercer a profissão de corretor. Como desregulamentação, eu posso citar, isso significa a desnecessidade de registro para exercer aquela profissão, o jornalista, o radialista, o sociólogo, o químico, o arquivista, muitas alterações nesse sentido específico. Inclusive, nessa questão que afeta diretamente as entidades de classe, né? A gente tem algumas classes que estão se manifestando contra esses trechos da MP, mas se a gente pudesse falar de uma maneira geral sobre a parte ruim que essa MP pode trazer, as alterações que mais podem afetar, essa seria uma delas, mas existem outras? Uma das críticas que se faz à MP é com relação à flexibilização e, por que não, a precarização de alguns direitos. Por exemplo, no contrato de trabalho verde e amarelo, a alíquota de recolhimento previdenciário, de recolhimento do FGTS, desculpe aqui me retificando,
ela cai de 8% para 2%. Então, critica-se, inclusive com base na Constituição Federal e no princípio da isonomia, o tratamento diferenciado, porque isso é uma precarização que a gente pode citar. Entretanto, algumas questões que vinham sendo discutidas se vê de uma forma positiva. Você tem, por exemplo, algumas alterações em termos administrativos da fiscalização do trabalho, que aumenta as possibilidades de dupla fiscalização por parte da vigilância. Então, isso representa uma maior segurança a alguns empregadores também. Do ponto de vista geral, o país tem vivido algumas mudanças em relação à lei, né? A gente teve a reforma da Previdência, a reforma trabalhista. A gente sabe que mudanças são necessárias para que o país retome o crescimento. No caso dessa medida provisória, de acordo com a sua experiência na área de direito trabalhista e como brasileira que convive, como todos nós, com a realidade do país, você acredita que essa mudança ela é necessária? Existem ressalvas? Eu vejo essas mudanças com algumas ressalvas. Um dos objetivos dados pelo governo é justamente a criação de empregos, especialmente da possibilidade do primeiro emprego para essa faixa etária específica que eu citei anteriormente. Sim. Mas na prática, a gente imagina como seria a aplicabilidade daquelas situações aos casos concretos que normalmente são postos a julgamento. Eu recebo com ressalvas, porque ao mesmo tempo que eu particularmente não acredito que vá resolver efetivamente o problema do desemprego, como a reforma trabalhista de 2017 efetivamente não resolveu até o momento, você tem, na verdade, um registro de crescimento do emprego informal de lá para cá. Pesquisas constataram isso efetivamente. Sim. Na prática, algumas coisas podem precarizar, justamente dificultar, especialmente os empregados, a autorização, por exemplo, do funcionamento aos domingos e feriados, que agora não depende de autorização, encontra-se liberado, desde que o empregador conceda uma folga compensatória. O empregado pode receber de forma normal aquele dia trabalhado, não em dobro, como era previsto anteriormente na legislação. Então, muitas críticas vêm sendo feitas e eu adiro a alguma delas, mas, particularmente, nós estamos todos numa expectativa, primeiramente, de como será aprovada essa medida, porque, diante das alterações que vêm sendo feitas, a gente não acredita que ela realmente vá se consolidar da forma como ela está vigendo atualmente. Nesse sentido, já que você tocou nesse assunto, o que falta para que essa medida se torne lei aqui no país? Precisa ser aprovada pelo Congresso, ela precisa passar pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, que está em vias de elaboração de parecer para justamente analisar a compatibilidade de algumas medidas com a própria lei e com a própria realidade. Então, estamos na expectativa, apesar da vigência. Bom, então, a gente falou um pouquinho hoje sobre a MP 905, medida provisória 905, que traz algumas mudanças, principalmente na legislação trabalhista. Doutora Catarina, para a gente finalizar, eu queria uma outra opinião sua. Você falou muito bem sobre a reforma trabalhista, que tinha uma ideologia, mas acabou seguindo por um outro caminho. A gente sabe que mudanças desse tipo levam um longo período para trazerem um resultado significativo. Uhum. Nesse caso da MP 905, a senhora acredita que o país como um todo vai ter algum resultado positivo caso passe sem os vetos e em quanto tempo, mais ou menos? Bom, o tempo a gente não pode efetivamente prever, porque a reforma de 2017 fez justamente 2 anos. Mas o que a gente percebe é um aumento, uma preocupação muito mais com o preventivo, que isso é uma coisa positiva, principalmente com os empregadores. O desenvolvimento da prevenção nas empresas, da questão do compliance. Então, não tem como a gente prever um tempo. Eu acredito particularmente que essas oportunidades de primeiro emprego surgirão. Muitas empresas que
procurarão saber e aplicar esse contrato de trabalho verde e amarelo diante dessa, e dar oportunidade a essas pessoas da faixa etária que de alguma forma tem essa dificuldade de no primeiro emprego, mercado, exatamente, de inserção no mercado. Bom, então é isso. Esse foi o Em Pauta de hoje. Eu conversei aqui com a doutora Catarina Dias, que é advogada especialista em direito trabalhista, e a gente conversou um pouco sobre a MP 905. Muito obrigado, doutora, pela sua presença. Bom dia. E eu aguardo vocês no próximo Em Pauta. Até lá.